desmotivaram tanto as pessoas a assistirem esse anime, falaram tão mal dessa história e ainda assim é um dos melhores episódios do ano. O episódio que quebrou a internet, que travou os players, que fez as pessoas ficarem de novo encantadas com Boku no Hero Academia ou My Hero Academia. Essa história que começou tão promissora, teve altos e baixos, uma galera desistiu de assistir e não tá vendo essa temporada final e perdeu neste momento um segundo episódio da última temporada final que foi espetacular. Que retorno de Boku no Hero Academia, que momento genial para Bakugou e que redenção de personagem tão incrível, tão bem conduzida. Que mensagem maravilhosa que Boku no Hero tem conseguido passar com essa temporada final, que é muito mais do que um ápice de luta, é um ápice de significados. Bora comentar agora esse segundo episódio, porque a internet parou pra falar sobre ele. E claro, gente, esses vídeos de Boku no Hero não têm dado tanta repercussão aqui no canal, mas até agora eu tenho tido essa vontade de comentar pelo carinho que eu ainda assim tenho pela história e porque é a finalização tão bem feita como a gente tá vendo que tá acontecendo. Enquanto numa temporada a gente tem One Punch, uma história tão elogiada, com uma animação que dizem que destrói todos os significados, My Hero tem uma finalização que está sendo extremamente valorizada por uma direção quase impecável. Bora comentar esse episódio? Se inscreve aqui no canal para, por favor, fazer a gente crescer cada vez mais aqui e também deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo, porque o seu engajamento, o comentário que for, ajuda esse vídeo a ser cada vez mais divulgado no YouTube e isso significa e ajuda muito o meu trabalho. Gente, episódio 2 mostrou o retorno de Bakugou e explicou como com o Headshot, na verdade com o ápice extremo da individualidade do Headshot, o Bakugou conseguiu ser salvo quando ele estava prestes a morrer por causa do golpe do Shigaraki, no que a gente viu em temporada passada. E realmente ele foi completamente perfurado aqui no tronco, no peito, ele teve seus órgãos dilacerados e antes dele perder completamente todo o sangue e falecer, o que o Headshot fez foi se esticar a tal ponto que ele realmente virou uma linha. Só que quanto mais ele usa essa habilidade, quanto mais ele se transforma nessa linha, ele acaba consumindo a sua própria energia vital. E ele usou o seu próprio corpo para poder costurar o Bakugou por dentro. E ainda que ele tenha recuperado o garoto, as dores que ficam daquilo são absurdas, insuportáveis. Ou talvez essas mesmas dores, pelo que a gente descobriu nesse episódio, sejam agora fundamentais para o Bakugou chegar no ápice da sua individualidade, das suas capacidades por si mesmo. Ele voltou e a gente continua tendo destaque para ele, apesar do Deku, que ainda não é o foco nessa temporada, neste momento final. Ele tá ali tentando segurar o Shigaraki, conseguindo, mas é o Deku que dá a mão para o Bakugou para impulsioná-lo para perto de All for One. Quando o mundo todo estava vendo All Might sendo derrotado, quando a visão de Night Eye parecia que se concretizaria, que o All Might perderia ali, naquele lugar, para o All for One, talvez sem propósito algum, por que ele fez aquilo, o fim da esperança, a morte da esperança, que peso viria com este fim de All Might numa luta tão difícil quando, em tese, ele nem deveria participar, nem individualidade mais ele tinha. E a mensagem que vem no começo da animação do episódio de ventos de mudança, quer dizer, a metáfora que vem com o vento sobre mudanças é perfeita. Porque ao mesmo tempo que a gente vê a meteorologia falando de dois encontros totalmente fora do padrão, dois eventos meteorológicos que se encontraram e produziram ventos absurdos e uma mudança no clima, a gente também acabou de ver dois incríveis seres, duas potências heróicas, na verdade, uma heróica e uma vilanesca se encontrando, se chocando, All for One, All Might, e esse encontro produziu ventos, produziu uma mudança. O que é esse vento? Eu acho que simbolicamente, o que eles estão mostrando ali é que esses ventos de mudança, essa corrente que vai seguindo pelo mundo todo, ela produz não apenas esperança nas pessoas, que retroativamente essa esperança, esse desejo, esse otimismo, um punho cerrado, uma vontade, uma voz que diz levanta, vai, sobrevive, esse desejo coletivo, ele é capaz de fazer incríveis mudanças, até mesmo mudar o destino que parecia selado. E não apenas dessas pessoas, é claro, o próprio Deku, o Bakugou, a união improvável dos dois que se odiavam. Os garotos que seguiram o passo de All Might agora são os responsáveis também
por salvá-lo. E o Bakugou, que se sentiu tão culpado, porque foi por causa dele, ele que foi capturado, que foi sequestrado, por isso que o All Might perdeu seus poderes, ele que se sentiu tão abaixo do Deku, porque ele não foi escolhido para ter o One for All. Ali, ele renasceu basicamente, e ele foi arremessado por aquele que ele detestava, que se tornou de certa maneira seu inimigo, mas juntos, eles fizeram com que ele fosse responsável por salvar o All Might. Ele tira o All Might dos braços do All for One e é extremamente emocionante. O All Might reconhecendo o Bakugou e o Bakugou sendo reconhecido pelo mundo. Quem é aquele garoto mesmo? Ah, é o que foi sequestrado pela Liga dos Vilões. Ah, é aquele que ficou amarrado no festival, não sei o quê. E ele é o garoto que tá tendo reconhecimento. É a sua família olhando pra ele, sua mãe e seu pai, e vendo o esforço que o menino tá fazendo. E mesmo sendo rabugento, veja só, o garoto que se inspirou no All Might continua sorrindo também. E o Bakugou, ele não só renasceu, é claro que com a ajuda imensa, na verdade, com a ação imprescindível, indispensável de um outro herói que estava no topo, no top 5, e basicamente se sacrificou por ele, mas ele também acabou despertando as suas próprias capacidades num nível acima do que ele esperava, do que All for One esperava também. Porque ele percebeu que o seu suor, ele não precisava mais ser apenas usado para explosões na palma das mãos. Aquele suor que estava também percorrendo e circulando no seu corpo produziria mini explosões dentro de si, e mesmo essas dores do corpo dilacerado, das mini explosões, aquilo de certa maneira fazia um efeito colateral, um resultado de maior força. Quanto mais dor esse garoto estava sentindo, mais ele conseguia a explosão, mais rápido ele conseguia chegar. E foi rápido assim que ele foi atrás de All for One, e ao encontrar o All for One, ele conseguiu pará-lo até esse instante. Porque Shigaraki estava logo ali, All for One acaba deixando para trás o que seria o desafio do Bakugou, pensando, esse garoto é uma pedra no sapato, ai que saco, esse garoto nunca morre. E ele, Shigaraki, pensando, nossa, esse garoto volta o tempo todo. Mas ele é só uma pedrinha, é nada, ele é nada comparado ao All Might. Será? O episódio termina mostrando que ele enxerga o Bakugou nesse momento como maior do que All Might. Ele conseguiu atingir um patamar que não se esperava dele. Talvez nem ele acreditasse que ele pudesse alcançar. E eu acho muito bonito ver o Bakugou conseguindo essa reviravolta e ressignificando ele mesmo também, suas próprias atitudes, seus próprios pensamentos, seu posicionamento. Ele ainda é boca suja, ele ainda salva o All Might, admirando o cara, mas respondendo de uma maneira meio atravessada, mas a forma que ele tá ali brilhando literalmente, emocionou, não tem como, pelo menos pra mim, deixar de emocionar. E ele consegue até aqui parar o All for One, e ele diz, eu sou o chefão final. E tem alguns easter eggs, subtextos, coisas que vão entrando, é claro, já neste episódio, mostrando que o All for One, enxergando o Bakugou agora explosivo e tão forte como tava, ele via nesse garoto o vislumbre ali daquele que se tornou o sucessor, o primeiro sucessor, na verdade, do One for All, depois do irmão do All for One. Aquele que deu a mão pro seu irmão e que, teoricamente, começou uma corrente que gerou um monte de problema para os planos do All for One até agora. E aquele garoto, Bakugou, aquela figura na sua frente, o lembrava muito desse cara. E por isso que o seu ódio, a sua passionalidade, sua vontade de acabar se virou para ele. E isso é fundamental porque a partir de então, no próximo episódio, o alvo, o objetivo dele vai ser derrotar Bakugou. Não é mais uma pedrinha no sapato. É um alvo muito perigoso e também o alvo do seu ódio, do seu sentimento, da sua passionalidade. Lembrando que esse episódio em nenhum momento disse que este cara, ele foi o antepassado do Bakugou. Ele simbolicamente, até este ponto, lembrou o All for One, esta pessoa. Não significa que ambos são parentes, isso nunca foi dito até aqui. Eu acho que é bom a gente separar um pouco as coisinhas, os fatos, o que foi dito, o que não foi. E a partir disso, a gente termina o episódio de uma maneira brilhante. Eu não tenho tantos comentários para me alongar aqui, porque eu acho que o episódio ele foi mais simbólico do que qualquer outra coisa, emocionante pra caramba. E no próximo, no preview, a gente já viu que teremos passado de All for One, mais destrinchado dele, seu irmão, um pouquinho mais desse desenvolvimento de ambos quando jovenzinhos. E, gente, vai ser muito interessante. Assistam, se vocês quiserem, eu espero que vocês queiram. Eu voltarei na semana que vem, porque é algo que eu quero muito comentar. São revelações importantíssimas pra história. E lembrando, adendos nesse episódio com uma moto passando no fundo que deve vazar no meu microfone, que além de tudo, a gente viu que outros locais com heróis já estão conseguindo estabilizar tudo o que estava acontecendo, todos os caos, alguns dos outros vilões, alguns outros não. Então a coisa está se apaziguando, mas ainda tem dois grandes desafios para serem derrotados. All for One, Shigaraki, Deku que tá ali contendo ainda o Shigaraki por
quanto tempo, a gente não sabe. Episódio lindo, Bakugou brilhou e My Hero Academia Boku no Hero tá mostrando como, ainda que com críticas, com pessoas desanimando, inclusive eu que também fui uma das que desanimei desde o mangá, inclusive, pode trazer uma finalização digna de todo o hype que iniciou com a sua primeira temporada e que tá mantendo ou quem sabe recuperando com essa última aqui. Se você também tá assistindo, se você voltou ou nunca largou a mão de Boku no Hero, vamos compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem para mais pessoas, porque este vento da mudança também pode trazer um vento de mudança de percepção das pessoas sobre esse anime, porque sinceramente tá merecendo e muito. Deixa aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você espera para os próximos e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal também. Tchau, tchau!